Vamos então resolver o conjunto de exercícios F12 sobre quadrados perfeitos e raiz quadrada. Este conjunto de exercícios está localizado na página 41, é constituído por 6 perguntas. Vamos então começar pela primeira. Antes de iniciar a resolução, vamos rever o que é o conceito de quadrado perfeito e raiz quadrada. Portanto, o que é um quadrado perfeito? O quadrado perfeito é um número que é o quadrado do número inteiro não negativo. Né? Quais são os números inteiros não negativos? 0, 1, 2, 3, 4, por aí fora. Podemos então dizer que o quadrado perfeito é a área n ao quadrado de um quadrado cujo lado é n. Ora vejamos. Imaginemos um quadrado de lado igual a 1. 1 por 1 dá a área. 1 ao quadrado é uma unidade de área. Se for o quadrado com lado 2, temos 4 como área. Isto é, 2 vezes 2 dá 4. Ou 2 ao quadrado. Se for de lado 3, temos 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 dá 9. 9 unidades de área. Se for um quadrado de lado 4, temos 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado é 16. Se for um quadrado de lado 5, temos 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, temos 25 unidades de área. Se for 6, temos 6 ao quadrado, ou seja, 36 unidades de área. E por aí adiante. 7 dá 49, 8, 64, 9, 81, 10 dá 100, que é 10 vezes 10. O quadrado de lado 11 é 11 ao quadrado, ou seja, 121. 12 de lado é 144 unidades de área. Se o quadrado tiver de lado 13 é 169 unidades de área. 14, 196. 15, 225. E finalmente 16, 256. Nós analisamos o intervalo de 1 a 16, o número n inteiro não negativo, ou seja, inteiro positivo de 1 a 16, pelo facto de corresponder ao intervalo de análise para a pergunta que vamos fazer em seguida. Isto é, no nosso caso, pretendemos os quadrados perfeitos maiores do que 90 e menores que 250. Portanto, como nós vimos, com os números n entre 10 e 15, nós conseguimos obter esses quadrados. Quais são esses quadrados? É o quadrado 100, 121, 144, 169, 196 e 225. O quadrado 81 está fora, porque é inferior a 90, e o quadrado 256 também está fora, porque é maior que 250. Tendo, portanto, o conceito de quadrado perfeito, vamos ver qual é o conceito de raiz quadrada. Dado um quadrado perfeito, não nulo, ou mais geralmente um número racional que é igual ao quociente de dois quadrados perfeitos não nulos, existem exatamente dois números racionais simétricos um do outro, cujo quadrado é igual a Q. O número positivo designa-se por raiz quadrada de Q e representa-se por este símbolo com o Q no seu interior. Portanto, resumindo, o que é que nós queremos dizer com esta definição? Se nós tivermos um quadrado perfeito, né, isto é, um quadrado cuja área tem um determinado valor, existe um número n que ao quadrado vai dar essa área. Mas como nós sabemos, esse número pode ser positivo ou negativo. Vamos ver aqui este primeiro exemplo. Imaginamos um quadrado perfeito com área de 16 unidades de área. Existe um número positivo que ao quadrado vai dar 16. É o 4. 4 vezes 4 dá 16. Mas existe também um número negativo, que é o menos 4, que ao quadrado vai dar 16. No nosso caso, o que nos interessa é o valor positivo. Não é? O número positivo designa-se por raiz quadrada. Portanto, o número que é ao quadrado, o número positivo que é ao quadrado vai dar a área do quadrado, esse valor chama-se raiz quadrada. Certo? O número negativo, neste caso, não nos interessa. Na definição também diz-nos que, dado um quadrado perfeito não nulo, ou, mais geralmente, um número racional que é igual ao quociente de dois quadrados perfeitos, pode acontecer que o lado do quadrado não seja um número inteiro. Neste caso, o quadrado tem de lado quanto? 4, não é assim? 4 tem um quadrado de lado 4, cuja área vai dar 16. Mas podemos ter quadrados cuja área não sejam números inteiros. Por exemplo, 0,25 unidades de área é um quadrado com esta área, que estamos a ver cujo lado é 0,5. Não é assim? 0,5 vezes ao quadrado dá 0,25. Consideramos então um quadrado de área igual a 0,25, ou seja, 25 sobre 100 avos, transformando este número decimal numa fração, e o que nós pretendemos saber é qual é o número positivo que ao quadrado vai dar esta área. Neste caso não é um número inteiro, por isso é que não é um quadrado perfeito. Mas existe um número positivo e existe um número negativo. Qual é o positivo? O positivo é 5 décimos. 5 décimos ao quadrado vai dar 25 sobre 100 avos, não é assim?
Mas menos 5 décimos ao quadrado também vai dar 25/100avos. Simplesmente, para cálculo de raiz quadrada, só nos interessa o valor positivo. Isto é, raiz quadrada de 0,25, ou seja, raiz quadrada de 25/100avos é igual a 5 décimos. Porquê? Porque 5 décimos ao quadrado vai dar 25/100avos. Do mesmo modo aqui, porque 4 ao quadrado vai dar 16. Reparemos que no exemplo 2 nós temos um quadrado cuja área não é um quadrado perfeito, não é assim? É 0,25. Porquê? Porque não é um número inteiro. Aqui, no primeiro caso, é um número inteiro, é 16, portanto é um quadrado perfeito. E as raízes apenas são calculadas com base no número que é ao quadrado. Esse número tem que ser positivo. O número ao quadrado é igual à área. Isto é, neste caso, só o 4 é que vai dar, ao quadrado é que vai dar 16. O menos 4, embora dê 16, não nos interessa para efeitos de cálculo de raiz quadrada. Do mesmo modo aqui. A base negativa também não nos interessa. Interessa-nos apenas a base positiva. Porque, por definição, o número positivo é que é designado por raiz quadrada. O número negativo não. Compreenderam? Vamos então ao segundo exercício, que é um cálculo de várias raízes quadradas, tendo por base o conceito de raiz quadrada, não é? Vamos desenvolver aqui uma metodologia que, no fundo, é o que nós devemos pensar em termos de cálculo mental no cálculo de uma raiz. Quando nós pretendemos calcular a raiz quadrada de um determinado número, nós temos que pensar qual é o número que é ao quadrado, o número nesse positivo que é ao quadrado, vai dar aquele número. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Para isso vamos utilizar a seguinte metodologia. Em primeiro lugar vamos decompor o número em fatores primos. Depois, em segundo lugar, vamos formar a potência de expoente 2 com esse produto de fatores primos. E em terceiro lugar, a base dessa potência ao nosso n. O símbolo de raiz quadrada é este. O número que aparece aqui no símbolo de raiz quadrada chama-se índice. No caso da raiz quadrada, o índice, por convenção, não se escreve. E para índices superiores a 2, portanto, o índice deve aparecer. Portanto, raiz cúbica já vai aparecer aqui o índice 3. A parte do interior chama-se radicando e, portanto, o conjunto símbolo raiz chama-se raiz. Este número é denominado raiz. Este número z, que é o nosso n, que é positivo, tanto pode ser um número inteiro como um número não inteiro, não é? Como nós já vimos. Pode ser um quociente de dois números inteiros. Ficamos então aqui também com a nota de que a operação raiz quadrada é a operação inversa da potência do expoente 2. Este conceito teórico analisaremos em pormenor no exercício número 6. Vamos então ao primeiro exercício. Raiz quadrada de 1. Decompomos 1 em fatores primos. 1 é igual a 1, não é assim? Agora, a segunda questão que nós perguntamos é o seguinte: qual é a potência de expoente 2 que podemos formar com o fator 1? Qual é a potência com o expoente 2 que nós podemos formar de modo a dar 1? Então não há dúvida que aqui pode estar menos 1 ou mais 1. Porquê? Porque menos 1 ao quadrado vai dar 1 e mais 1 ao quadrado vai dar 1. Mas como nós sabemos que a raiz é o quadrado perfeito, significa que a base tem que ser positiva. Portanto, só nos interessa a base positiva, neste caso o 1. Portanto, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Porquê que a raiz quadrada de 1 é igual a 1? Porque 1 ao quadrado vai dar o radicando, não é assim? Vai dar 1. Vamos ao exemplo seguinte, raiz quadrada de 36. A primeira coisa é decompor em fatores primos. 36 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos transformar este produto de fatores primos numa potência de expoente 2. Dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Então fica 2 vezes 3, tudo elevado ao quadrado. Ou seja, fica 6 ao quadrado. Para dar 36 já sabemos que pode ser negativo ou positivo à base. Interessa-nos o valor positivo porque é o quadrado perfeito correspondente à raiz de 36. Né? Portanto, porque o quadrado perfeito é um número n ao quadrado. Esse número n tem que ser positivo. Então, nesse caso, interessa-nos só o 6. Portanto, qual é a base da potência de expoente 2 de modo a que o seu valor seja positivo? Isto é, qual é a base positiva? Porque temos uma base negativa e uma base positiva. Qual é a base positiva da potência de expoente 2 de modo que o seu valor seja positivo? É o 6. Então, raiz de 36 é igual a 6. Porquê é que é igual a 6? Porque 6 ao quadrado, base positiva, vai dar o radicando, vai dar 36. Terceiro exercício, 9 quartos. Já temos um número fracionário. Vamos decompor 9 e 4 em fatores primos. 9 é igual a 3 ao quadrado e 4 é igual a 2 ao quadrado. Qual é a potência de expoente 2 que podemos formar com esta divisão de fatores? Isto é, 9 sobre 4, ou seja, 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Temos uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes.
divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Então obtemos uma potência com o expoente 2, 3 meios elevado ao quadrado. Para obter 9 quartos, tanto pode ser base positiva como base negativa. A nós interessa-nos para a raiz apenas a base positiva, isto é, 3 meios. Então, raiz quadrada de 9 quartos é igual a 3 meios. Porquê é igual a 3 meios? Porque 3 meios ao quadrado vai dar o radicando, que é 9 quartos. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Exercício 4, temos 16 nonos a dividir por 4. Antes de calcular a raiz quadrada, vamos simplificar. Temos aqui uma divisão de frações, ou neste caso uma divisão de uma fração por um número inteiro. O 4 é como tenha denominador igual a 1, portanto, produto dos números no exterior dividido por produto dos números no interior. Fica então 16 vezes 1 a dividir por 4 vezes 9. Simplificando, podemos dividir 4 por 4 e 16 por 4. Fica 4 vezes 1 sobre 9 vezes 1, ou seja, 4 nonos. Portanto, e esta raiz é igual a esta, só que esta está simplificada, já apresenta um valor que é, neste caso, uma fração. Vamos decompor então o 4 e o 9 em fatores primos. 4 é igual a 2 ao quadrado e 9 é igual a 3 ao quadrado. Então podemos dizer que 4 nonos é a mesma coisa que 2 ao quadrado a dividir por 3 ao quadrado. Ou seja, como temos uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, podemos dizer que é igual a 2 terços ao quadrado. No entanto, para obtermos 4 nonos, podemos ter uma base positiva, 2 terços, ou uma base negativa, porque ambas as potências dão 4 nonos. Nós, no nosso caso, como queremos a base positiva para calcular a raiz, vamos escolher só a positiva, a base positiva, neste caso 2 terços. Portanto, qual é a base positiva da potência do expoente 2, de modo que o valor seja positivo, neste caso 4 nonos. É a base 2 terços. Então esta raiz de 4 nonos é igual a 2 terços. Porquê é igual a 2 terços? Porque o 2 terços ao quadrado vai dar o nosso radicando, que é 4 nonos. Que no fundo é a simplificação da nossa raiz inicial. Não é? Raiz quadrada de 0,25. Vamos transformar este número decimal numa fração. É 25 sobre 100. Podemos simplificar dividindo por 5. O 25 por 5 dá 5. E 100 dividido por 5 dá 20. Isto é, dá 5 vinte-avos. Podemos continuar a simplificar. Isto é igual a 1 quarto. Portanto, 25 raiz quadrada de 0,25 é igual a raiz quadrada de 1 quarto. Vamos então decompor em fatores primos os fatores. 1 já sabemos que é 1. 4 é igual a 2 ao quadrado. Então nós podemos representar 1 quarto como uma potência de base 1 meio elevado a 2. Não é assim? É uma potência de base 1 meio cujo expoente é 2. No entanto, para obtermos 1 quarto, tanto a base pode ser positiva como negativa. No nosso caso, que estamos a calcular a raiz, só nos interessa a base positiva. Isto é, 1 meio. Portanto, qual é a base positiva da potência do expoente 2, de modo que o seu valor seja positivo? Neste caso, 1 quarto. É 1 meio. Então, raiz quadrada de 1 quarto é igual a 1 meio. Porquê que é 1 meio? Porque 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto. Aqui podemos apresentar 1 meio como 0,5, que é 1 a dividir por 2 dá 0,5. Exercício 6, raiz quadrada de 225 a dividir por 144. Vamos decompor em fatores primos o 225 e o 144. 225 é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E o 144 é igual a 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Como é que nós podemos representar este radicando, 225 a dividir por 144, sob a forma de uma potência de base 2? Então nós, 225 é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, certo? E o 144 é igual a 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Portanto, aqui temos um produto de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Multiplicamos as bases e damos o mesmo expoente. Então, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 5, tudo ao quadrado. Aqui temos uma com expoente 4 e outra com expoente 2. E as bases são diferentes. Podemos transformar esta potência numa potência de uma potência cujo expoente é 2. Porque 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 à quarta. Porquê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, passamos a ter um produto de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, em que uma base é 4 e outra base é 3. Certo? Portanto, fica 4 vezes 3 ao quadrado. Do mesmo modo, passamos a ter um produto de potências com bases diferentes e o mesmo expoente. Então, fica 4 vezes 3 ao quadrado. Como nós temos uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, podemos dividir. Fica 3 vezes 5, fica 15, a dividir por 12, tudo elevado a 2. Portanto,
englobamos o mesmo expoente para o numerador e o denominador. Então temos a representação de 225 sobre 144 sob a forma de uma potência de expoente 2. Para obter então 225 sobre 144, tanto podemos ter uma base positiva, isto é 15 dozeavos, como podemos ter uma base negativa, isto é menos 15 dozeavos. No nosso caso, como estamos a calcular a raiz, interessa-nos a base positiva, né, da potência. Então neste caso é só o 15 dozeavos. Então raiz quadrada de 225 sobre 144 é igual a 15 dozeavos. Porquê que é igual a 15 dozeavos? Porque 15 dozeavos ao quadrado vai dar os 225 144, que é o radicando. Agora vamos fazer aqui uma nota. Reparem que nós tínhamos a raiz inicial, aqui 225 sobre 144, e nós não simplificamos esta fração. Podíamos ter simplificado. Não é? Se simplificássemos, o que não fizemos aqui neste primeiro método, o que é que iríamos obter? O máximo divisor comum entre 225 e 144 é 3 ao quadrado. Isto é, dividindo o numerador e o denominador por 9, nós vamos obter a fração reduzida equivalente a 225 sobre 144. Isto é, 25/16. Se fizéssemos isso, então íamos raciocinar em termos desta fração. Compunhamos 25 em fatores primos, o 16 em fatores primos. Sabíamos então que 25 era 5 ao quadrado e 16 era 2 à quarta. Transformando esta numa potência de expoente 2, fica 2 ao quadrado, ou seja, fica 4 ao quadrado. Então fazíamos o raciocínio exatamente do mesmo modo. 25/16 é igual a 5 ao quadrado a dividir por 4 ao quadrado, ou seja, 5 quartos ao quadrado. Se for positivo, e se for aqui negativo dá menos 5 quartos. O que nos interessa é o positivo, é 5 quartos. Então, a raiz quadrada de 225 sobre 144, que simplificando dá 25 sobre 16 é igual a 5 quartos. E vocês agora estão a dizer, mas o valor deu diferente. Deu diferente porque nós aqui não simplificamos o 15 dozeavos. O máximo de divisor comum entre 15 dozeavos é 3. Se dividirmos o numerador por 3 dá 5 e o denominador por 3 dá 4. Ou seja, 5 quartos. Portanto, o resultado é exatamente o mesmo. Exercício 7, 0.0081. Vamos transformar este decimal numa fração. Fica 81 a dividir por 10.000. 10.000 tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Quantas as casas decimais. Decompondo o 81 e o 10.000 em fatores primos. 81 é igual a 3 à quarta. E o 10.000 é igual a 2 à quarta vezes 5 à quarta. Vamos transformar este 3 à quarta numa potência de expoente 2. Fazemos transformando numa potência de uma potência. Fica 3 ao quadrado. Porque 4 é igual a 2 vezes 2. Fica 3 ao quadrado vezes 2. Ou seja, fica 9 ao quadrado. Portanto, 9 ao quadrado é 81. 10.000, vamos transformar esta potência numa potência de expoente 2. Fazemos o mesmo artifício. 4 é igual a 2 vezes 2. E aqui também 4 é igual a 2 vezes 2. Fica então 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Ou seja, fica 4 ao quadrado vezes 25 ao quadrado. Então já temos os fatores com um expoente igual a 2. Podemos fazer a multiplicação das bases e dar o mesmo expoente. Isto é, fica 4 vezes 25 é 100. O expoente é o mesmo, é 2. Então podemos representar o 81 sobre 10.000 sob a forma de uma potência de expoente 2 como 9 sobre 100 tudo ao quadrado. Se for positivo ou se for negativo, dá o mesmo valor. No nosso caso, interessa-nos apenas a base positiva, porque queremos calcular a raiz. Então a base positiva é 9 100avos. Portanto, a raiz quadrada de 0.0081 é igual a 9 100avos. Porquê? Porque 9 100avos ao quadrado vai dar 81 sobre 10.000, ou seja, 0.0081. Vamos então ver finalmente o último exercício desta linha, o 8. Raiz quadrada de 2500, decompondo 2500 em fatores primos, verificamos que 2500 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 à quarta. Vamos transformar este produto de fatores primos numa potência de expoente 2. Esta já está, aquela não está, mas podemos transformar. 4 é igual a 2 vezes 2, ou seja, 5 ao quadrado elevado a 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Fica então um produto de potências com o mesmo expoente, de expoente 2, base 2 e este base 25. Fica 2 vezes 25 dá 50, tudo elevado a 2. Então podemos dizer que 2500 é igual a 50 ao quadrado ou igual a menos 50 ao quadrado. Vai dar 2500.
Aqui menos por menos também dá mais. No nosso caso, interessa-nos apenas a base positiva, porque estamos a calcular a raiz. A raiz quadrada positiva de um número é sempre um número positivo. Portanto, no nosso caso, 2500 é igual a 50. Portanto, raiz quadrada de 2500 é igual a 50. Porquê? Porque 50 ao quadrado vai dar 2500. O exercício 3 diz-nos o seguinte: quantos números racionais negativos existem com o quadrado igual a 36/25avos? Temos aqui a reta numérica, o zero, a origem da reta numérica. Temos o conjunto dos números racionais positivos, à direita do zero, e o conjunto dos números racionais negativos à esquerda do zero. O que nós pretendemos saber é o seguinte: qual é o número q ao quadrado que seja igual a 36/25? Mas não é um número qualquer, é um número negativo. Como nós sabemos, a base desta potência pode ser negativa ou positiva. Seja negativa ou positiva, o valor da potência é sempre positivo. Porquê? Porque mais por mais dá mais e menos por menos dá mais. Portanto, o que nós temos que determinar é qual é o número q ao quadrado, qual é o número q ao quadrado é igual a 36/25avos. Portanto, neste caso, neste exercício, não nos é solicitada a raiz quadrada de 36/25, porque se nos fosse solicitado, o nosso valor Q seria um valor que íamos obter aqui, como vamos já ver, seria um valor positivo, e o que nos é solicitado é um valor negativo. E nós sabemos então que esta base pode ser positiva ou negativa. Contudo, a metodologia pode ser a mesma, né? Nós decompomos 36 e 25 em fatores primos, construímos a potência de expoente 2 com esses fatores primos, neste caso com a divisão do produto desses fatores primos, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, e verificamos que a potência de base de expoente 2 é 6 quintos, não é? Porque 6 vezes 6 dá 36 e 5 vezes 5 dá 25. Simplesmente para obter o valor 36/25avos, nós podemos ter uma base positiva ou uma base negativa. Se nos fosse pedida a raiz quadrada, nós iríamos buscar o valor positivo, 6 quintos, não é assim? Que era a raiz quadrada de 36/25. Mas o que nos é solicitado aqui no problema é quantos números racionais negativos só existe um. É o menos 6 quintos ao quadrado, certo? Portanto, se nos fosse solicitada a raiz, seria o valor 6 quintos, mas como nos é solicitado o número racional negativo cujo quadrado é 36/25, o que nos interessa é o valor menos 6 quintos, certo? Porque menos 6 quintos ao quadrado é menos 6 quintos vezes menos 6 quintos, que vai dar 36/25. Com a resolução deste exercício dá para ver bem a diferença entre o valor de uma raiz quadrada, que é sempre um valor positivo, não é assim? E não confundir com o quadrado do número. Portanto, o quadrado do número, para obter este número, portanto, podemos ter o quadrado de 6 quintos como o quadrado de menos 6 quintos. Como nos é solicitado o valor racional negativo, o nosso valor é menos 6 quintos. No exercício 4, diz o seguinte: determina a medida do comprimento do lado do quadrado cuja área, neste caso temos várias alíneas, neste caso a área é 100 cm². Portanto, nós temos um quadrado que tem de área 100 cm². Se queremos saber a medida do lado, sabemos que a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Portanto, o lado será a raiz quadrada, que é a operação inversa da potenciação, que é a raiz quadrada do valor da área. É assim? Como nós estamos a calcular um valor de raiz quadrada, vai-nos interessar o valor positivo. Cá está. Nós sabemos que 10 ao quadrado é 100, mas menos 10 ao quadrado também é 100. Mas neste caso estamos a calcular o valor da raiz quadrada, portanto, nós não podemos ter um lado do quadrado com medida negativa. As medidas são sempre positivas, não é assim? Então, decompomos o 100 em fatores primos e verificamos que 100 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vamos transformar este produto de fatores primos numa potência de expoente 2. Fica então 2 vezes 5 elevado a 2, ou seja, 2 vezes 5 dá 10 elevado a 2, ou seja, 10 ao quadrado é 100. Portanto, o que nós queremos neste caso é o valor da raiz quadrada de 100, isto é, queremos o valor da base positiva. Neste caso é 10, certo? Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10, porquê? Porque 10 ao quadrado vai ser igual a 100. E é 10 porque interessa-nos o valor da base positiva e não o valor da base negativa. Porque a raiz quadrada de um número é sempre um valor positivo. A linha 2,
temos o mesmo tipo de problema, só que a área neste caso é igual a 81 sobre 16 cm². Portanto, é fácil de ver, nem precisaríamos fazer estas contas todas. Estamos aqui a explicitar o método de cálculo, mas em termos de resolução podemos fazer mentalmente. Qual é o número que ao quadrado dá 81? É 9. Qual é o número ao quadrado dá 16? É 4. Então já tínhamos aqui o resultado. Mas vamos resolver através da metodologia. Decompomos 81 em fatores primos. 81 igual a 3 à quarta, ou seja, transformando isto numa potência de expoente 2, fica 3 ao quadrado, ou seja, fica 3 vezes 3 fica 9 ao quadrado, e aqui a mesma coisa, 2 ao quadrado fica 4 ao quadrado. Então, podemos dizer que a divisão 81 sobre 16 é igual a quê? É 9 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, ou seja, 9 quartos ao quadrado. Pode ser positivo ou negativo, para dar aquele valor. Interessa-nos, neste caso, o valor apenas positivo, da base positiva, porque estamos a calcular a raiz. Então, podemos dizer que a raiz quadrada de 81 sobre 16 é igual a 9 quartos. Porquê? Porque 9 quartos ao quadrado vai dar 81 sobre 16. Aliás, já tínhamos feito aqui mentalmente, não é? À linha 3 temos a área do quadrado em 1600 mm². É fácil de ver. Qual é o número que ao quadrado vai dar 1600? Nós já estamos a ver que é o 40, né? 4 vezes 4 dá 16, precisamos 2 zeros, precisamos ali ter um zero nos fatores, para depois ficar com 2. 40 vezes 40 vai dar 1600. Vamos, no entanto, fazer utilizando a nossa metodologia. Decompor em fatores primos, 1600. Vemos então que 1600 é igual a 2 à sexta vezes 5 ao quadrado. Vamos transformar isto numa potência de expoente 2. Sabemos que 6 é igual a 3 vezes 2, ou seja, fica 2 ao cubo ao quadrado. 2 ao cubo é 8, fica 8 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Já temos os dois fatores com o expoente 2, fica então 8 vezes 5 dá 40, com o mesmo expoente ao quadrado. Cá está, o 40 ao quadrado vai dar 1600. Já sabemos que para obter 1600 podemos ter uma base positiva ou uma base negativa. Interessa-nos neste caso a base positiva, porque estamos a calcular a raiz quadrada, e a raiz quadrada do número é sempre um número positivo. Portanto, interessa-nos a base 40. Então, raiz quadrada de 1600 é igual a 40, porquê? Porque 40 ao quadrado é igual a 1600. Vamos ver finalmente a linha 4. Neste caso temos então a área igual a 0.01 de campos quadrados. Portanto, significa, mentalmente podemos fazer logo a conta. Qual é o número que ao quadrado vai dar 0.01? Se for 0.1 fica 0.1, duas casas decimais, fica aqui 0.01. Já estamos a ver que 0.01, a raiz quadrada de 0.01 é igual a 0.1 decâmetros. Neste caso temos a área em decâmetros quadrados, o lado em decâmetros. Decâmetros é uma unidade de comprimento e decâmetros ao quadrado uma unidade de área. De qualquer modo, vamos utilizar a nossa metodologia. Vamos transformar o número decimal 0.01 numa fração, é 1 sobre 100, duas casas decimais. Decompomos o 1, já sabemos que 1 é igual a 1, o 100 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ou seja, transformando numa potência de expoente 2 é igual a 10 ao quadrado. Então, 1 sobre 100 é igual a 1 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, ou seja, 1 décimo ao quadrado. Pode ser positivo ou negativo, para dar aquele valor. Interessa-nos, no nosso caso, a base positiva, porque estamos a calcular a raiz quadrada do número. Fica igual a 1 décimo. Então, raiz quadrada de 1 sobre 100 é igual a quanto? É igual a 1 décimo, que é exatamente igual a 0.1, certo? 0.1 é igual a 1 décimo. E porquê que a raiz quadrada é igual a 0.1? Porque 1 décimo ao quadrado vai dar 1 sobre 100, ou seja, 0.01. No exercício 5 diz o seguinte: determina os números racionais cujo quadrado, neste caso, é igual a 0.16. No exemplo 1. Ora bem, portanto, para obter 0.16, nós mentalmente já podemos ver qual é o número que ao quadrado dá 16. É o 4. Mas nós aqui não queremos 16, queremos 0.16. Então já estamos a ver que pode ser o 0.4 ou o menos 0.4. Porquê? Porque menos 0.4 vezes menos 0.4 vai dar positivo 0.16. E o 0.4 vezes 0.4 também vai dar 16. Vamos, no entanto, utilizar a nossa metodologia. Vamos transformar o número decimal numa fração, neste caso 0.16 é igual a 16 sobre 100 avos. Decompomos o 16 e o 100 em fatores primos e vamos dar-lhes o formato de uma potência com expoente 2. Porque neste caso estamos a calcular a raiz quadrada.
Portanto, 16 é igual a 10 à quarta, ou seja, 2 ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado é 4, ou seja, 4 ao quadrado. 100 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado. Podemos então representar 16 sobre 100 como uma potência de base 4 sobre 10 ao quadrado. 4 sobre 10 ao quadrado ou menos 4 sobre 10 ao quadrado. Porquê? Porque neste caso nós não estamos a calcular a raiz quadrada de 16 sobre 100. Se estivéssemos a calcular a raiz quadrada de 16 sobre 100, só nos interessaria a base positiva. Como nós estamos a calcular o número que ao quadrado dá 16 sobre 100, existem dois números, o menos 0.4 e o mais 0.4. Temos então dois valores como solução, 0.4 ou menos 0.4. Na linha 2 é exatamente o mesmo género, só que neste caso o quadrado vai ser igual a 49. Decompondo o 49 em fatores primos, verificamos que 49 é igual a 7 ao quadrado. Portanto, para obter 49, tanto pode ser 7 mais 7 a base positiva ou menos 7 a base negativa. Temos então dois valores, 7 positivo ou menos 7 negativo. A linha 3, neste caso, pretende saber qual os números racionais cujo quadrado vai dar 16 nonos. Decompomos 16 em fatores primos é igual a 4 ao quadrado e 9 em fatores primos é igual a 3 ao quadrado, para ficar com potência de expoente igual a 2. Então 16 nonos é igual a 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, ou seja, 4 terços ao quadrado. Já sabemos que a base pode ser positiva, pode ser negativa. Neste caso interessam-nos as duas, porque queremos os números racionais. Não queremos a raiz quadrada de 16 nonos. Temos então menos 4 terços, o valor negativo, e 4 terços, o valor positivo. Vamos ver finalmente a linha 4, do mesmo género. Neste caso é o quadrado cujo valor é igual a 64. Decompomos 64 em fatores primos, é igual a 2 à sexta. Nós queremos uma potência de expoente 2, transformamos isto numa potência de expoente 2, é igual a 2 ao cubo ao quadrado, ou seja, 2 ao cubo é 8, 8 ao quadrado, 8 vezes 8 é 64, está correto? Então, significa que nós podemos ter menos 8 ao quadrado ou 8 ao quadrado. Base negativa e, neste caso, a base positiva. Vamos ver finalmente o exercício número 6. Tem dois conjuntos. O primeiro é expressar na forma de dízima três exercícios, neste caso, raiz quadrada de 0.09. Dízima, no fundo, é um número com vírgulas, não é? Portanto, 0.09 é igual a 9 sobre 100. Vamos decompor o 9 em fatores primos, é igual a 3 ao quadrado. O 100 em fatores primos é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado. Podemos então representar 9 sobre 100 como uma potência de base negativa ou base positiva. A negativa é igual a menos 3 décimos ao quadrado, a positiva a 3 décimos ao quadrado. Como nós queremos a raiz quadrada, só nos interessa o valor positivo, isto é, o valor da base positiva. Neste caso é 3 décimos. Então, raiz quadrada de 9 sobre 100 é igual a 0,3. Porquê? Que é 3 décimos. Porquê? Porque 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. Aliás, nós poderíamos ver isto mentalmente, né? Qual é o número ao quadrado que dá 9? É 3. E agora é uma questão de vírgulas, é uma casa decimal para dar nos fatores, para dar depois no valor do produto 2. Seria 0,3 vezes 0,3 daria 0,09. A linha B temos 0.000025, ou seja, 25 sobre quantos zeros? 1, 2, 3 mais 3, 6, 1 milhão. Fazendo a decomposição em fatores primos, já estamos a ver que isto vai dar 25 igual a 5 ao quadrado, e 1 milhão vai dar igual a 1000 ao quadrado. 1000 tem 3 zeros, se multiplicarmos 1000 por 1000, obtemos 6 zeros, que é o que nós temos aqui. Então, podemos ter uma base negativa, que é 5 sobre 1000 ao quadrado, menos 5 sobre 1000 ao quadrado, ou 5 sobre 1000 ao quadrado. Interessa-nos, neste caso, a base positiva, porque estamos a calcular o valor da raiz quadrada, é 5 sobre 1000, que é igual a 0.005. Então, raiz quadrada de 25 sobre 1 milhão é igual a 5 sobre 1000, ou seja, é igual a 0.005. Porquê? Porque 5 sobre 1000 ao quadrado vai dar 25 sobre 1 milhão. 5 vezes 5 dá 25, 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. A linha C temos 0.04, transformamos este número decimal numa fração, fica 4 sobre 100, ou seja, 4 é igual a 2 ao quadrado, 100 é igual a 10 ao quadrado. Então fica 2 ao quadrado sobre 10 ao quadrado é 2 sobre 10 ao quadrado.
positivo ou negativo. Neste caso interessa-nos o valor positivo, isto é, 2 décimos. Então raiz quadrada de 4 sobre 100 é igual a 2 décimos, ou seja, 0.2. Porquê que é igual a 0.2? Porque 0.2, ou seja, 2 décimos ao quadrado, vai dar 4 centavos. Né? 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10 dá 100. Vamos ver então finalmente a linha do ponto 6. Dados n e m pertencendo ao conjunto dos números naturais e um quadrado perfeito n, determinar o valor da raiz quadrada desta divisão. Portanto, raiz quadrada de n sobre 10 ao quadrado levantado a m é exatamente igual a quê? À raiz quadrada de n, e aqui trocamos os expoentes. Portanto, 10 ao quadrado levantado a m é a mesma coisa que 10 levantado a m ao quadrado. Porquê é que nós fazemos esta troca? Porque sabemos que a raiz quadrada de uma divisão é igual à divisão das raízes quadradas. E se nós conseguimos separar as duas raízes quadradas, nós temos qual é o número que é ao quadrado, qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 10 levantado a m ao quadrado. É o número 10 levantado a m. É ou não é? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar este valor? Já está dito aqui. 10 levantado a m ao quadrado, então o número é o nosso 10 levantado a m. Individualizando as duas raízes, nós podemos, a de cima fica por resolver, porque não conhecemos, fica igual a raiz de n, mas a de baixo podemos simplificar. Sabemos que raiz quadrada de 10 levantado a m ao quadrado é 10 levantado a m. Isto é como se haja aqui uma simplificação. Raiz quadrada corta com este quadrado aqui. Se levarmos ao quadrado 10 levantado a m e se extrairmos a raiz quadrada do que nós fizemos, vamos voltar à posição inicial, que é 10 levantado a m. São operações inversas. E levamos ao quadrado e depois extraímos a raiz quadrada. Neste caso temos potência com expoente 2, índice da raiz 2. Portanto, são operações inversas. 10 levantado a m ao quadrado e extrair a este valor a raiz quadrada é a mesma coisa que ter 10 levantado a m. A resolução deste problema tem por objetivo alertar-nos que a potenciação é a operação inversa da radiciação. Isto é, quando o expoente da potência coincide com o índice da raiz, não é? Que é este o caso. Isto é, nós temos uma potência cujo expoente é 2 e temos uma raiz cujo índice é 2, que é a raiz quadrada. Pois bem, para que não fiquem dúvidas, vamos então abordar com mais algum cuidado e com exemplos concretos, com números, esta questão. Vamos começar então com a comparação entre a adição e a subtração, com operações inversas, isto para servir de base à compreensão de que a potenciação é uma operação inversa da radiciação. Portanto, a pergunta que se faz é a seguinte: qual é a operação inversa da adição? Já sabemos que é a subtração. Isto é, se nós tivermos 20, se somarmos o valor 10 e se a seguir subtrairmos 10, o que é que nós vamos obter? Vamos resolvendo o que está aí dentro de parênteses, fica 20 mais 10 fica 30, desembaraçamos de parênteses, 30 menos 10 é 20. Isto é, nós adicionamos 10 e subtraímos 10, voltamos ao valor de partida. Isto porquê? Porque a adição é a operação inversa da subtração e vice-versa. Isto é, se uma determinada quantidade inicial somarmos e subtrairmos uma outra mesma quantidade, obtemos a quantidade inicial. Foi o que nós fizemos. Uma quantidade de 20, somamos 10 e subtraímos 10. Voltamos à quantidade inicial. O que se passa com a subtração e a adição é exatamente o que se passa entre a potência do expoente 2 e a raiz quadrada. Porquê? Porque são operações inversas. Se nós tivermos raiz quadrada de 4, qual é o valor da raiz quadrada de 4? É 2. Porquê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Se tivermos a raiz quadrada de 4 ao quadrado, é igual a quanto? É igual a 4. Porquê? Porque 4 ao quadrado vai dar 4 ao quadrado ali. Certo? Se tivermos raiz quadrada de 4 à quarta, qual é o valor? É 4 ao quadrado. Porquê? Porque 4 ao quadrado vai dar, 2 vezes 2, 4, vai dar 4 à quarta. Não é? Vejamos então estes dois exemplos últimos. Raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é igual a 4, e raiz quadrada de 4 à quarta, que é igual a 4 ao quadrado. Portanto, raiz quadrada de 4 ao quadrado, se a potenciação é a operação inversa da radiciação, neste caso da raiz quadrada, nós podemos cortar a raiz com o expoente. E então o resultado é 4. Porque o índice é exatamente igual ao da potência. Se tiver raiz quadrada de 4 à quarta,
nós podemos decompor esta potência numa potência de modo a que o expoente fique igual a 2. Isto é, para poder simplificar com o índice da raiz. Então 4 ao quadrado, simplificamos então a raiz com o quadrado e ficamos com 4 ao quadrado, que é exatamente o resultado. Como vêem, visualmente percebe-se bem. A potenciação, neste caso expoente 2, é a operação inversa da radiciação com o índice 2, ou seja, da raiz quadrada. Neste primeiro caso, partimos do 4, elevamos ao quadrado, ficamos com 4 ao quadrado, e depois extraímos a raiz quadrada. O que é que fizemos? Voltamos ao valor de partida, que é o valor 4. No segundo caso, nós temos 4 à quarta. Vamos exprimir 4 à quarta como uma potência de expoente 2. O que é que nós fizemos aqui? 4 à quarta é igual a 4 ao quadrado. Então, nós partimos de um número que é uma potência 4 ao quadrado e elevamos ao quadrado. E depois extraímos a raiz. Quando elevamos ao quadrado e extraímos a raiz, voltamos ao valor de partida, que é 4 ao quadrado. O que vai acontecer na raiz cúbica, que vamos dar a seguir, é que se nós tivermos um índice que é múltiplo do índice de 3, nós também podemos fazer a simplificação. Isto é, se nós tivéssemos raiz cúbica de 4 ao cubo, o 3 cortava com a raiz e ficávamos com o 4. E se tivéssemos, por exemplo, raiz cúbica de 4 à sexta, como 4 à sexta é 4 ao quadrado ao cubo, simplifica o 3 do expoente com o índice da raiz, ficamos com 4 ao quadrado. Isto é, raiz cúbica de 4 à sexta é igual a 4 ao quadrado, ou seja, 16. Pronto, isto no fundo é para deixar aqui uma dica para o próximo capítulo e para ficarem a pensar um pouco nisto, não é? Portanto, o que é importante reter neste momento é que a raiz quadrada é a operação inversa da potência do expoente 2 e vice-versa.